Alunos, agora nós vamos fazer a correção de português, começando aí na página 60. A primeira pergunta pediu para a gente copiar o título do cardápio, né? Essa é a primeira questão. E o título é Cardápio de um Dia, Idade Pré-Escolar. Esse cardápio se destina à alimentação de quem? Como eu falei para vocês no vídeo explicativo, mostrando para vocês aquele cardápio, nós vimos que se dedica à alimentação de crianças em idade pré-escolar e escolar, ok? Muito fácil, né? Nós temos aí, dando continuidade a número 4, falando sobre aquelas frases que eu falei com vocês também no vídeo explicativo. Perguntou na letra A qual que é o nome destes sinais. E a gente viu que estes sinais são asterísticos. Lembra? Asterístico com um aqui, um só, aqui dois. Muito bem. E aí nós vimos o que esse sinal indica nesse texto. Como a tia explicou também no vídeo, né? Esse sinal de asterísticos, ele indica que há uma informação complementar na parte inferior do texto, lá na parte embaixo. Lembra que eu mostrei para vocês no vídeo explicativo? Pois bem, cada um desses asterísticos tinha a sua definição. Lembra disso? Pois bem. Bom, número 5. No centro do cardápio, há a imagem de uma personagem da Turma da Mônica. Quem que é essa personagem? A Magali. E aí perguntou, por que será que foi escolhida essa personagem e não outra? Nós vamos ver que a principal característica da Magali é gostar de comer, certo? Então aqui nós vamos ver que colocaram ela nesse cardápio. Por quê? Por que colocaram ela nesse cardápio? Exatamente porque ela tem essa característica de gostar de comer. Se fosse coisa de gente que é brava, poderia pôr a Mônica, que a Mônica é bem bravinha. O Cebolinha, que tem o estilo de falar. Se fosse coisa sobre banho, higiene, poderia colocar o Cascão, né? Como esse é de alimentação, colocaram a Magali. É uma opção de resposta. A nossa questão 6 perguntou aí para nós qual é o sentido de leitura daquele cardápio. A gente viu que é o sentido horário, né? Pensando aí no movimento dos ponteiros, então olha só, é como se fosse assim, ó. Lembra que a tia fez a marcação lá para vocês no vídeo explicativo? Sentido horário. Essa daqui tenho certeza que vocês acertaram. Prosseguindo, questão 7. Qual é o formato do cardápio? Nós vamos ver que é o formato de um círculo. Muito fácil também. Coloquei que há 3 blocos de cores. Quais eram as cores que eu falei no vídeo explicativo? Verde, o roxo e o rosa. O verde tinha lá 2 tons, o roxo também, um tom mais claro, né? E assim vai. Basicamente, são essas 3 cores. Cada bloco de cor aí tinha suas divisões. É ou não é verdade? O que indicava cada divisão lá, gente? Indicava as refeições do dia. Observe que no vídeo explicativo, ó, falei com vocês, ó. Uma divisão, refeição do café da manhã. Outra divisão, lanche da manhã. Cada uma dessas divisões, tá vendo? Representa a refeição do dia. As refeições que deverão ser feitas no lanche da manhã, no café, no almoço e assim por diante. E aí, dando continuidade, nós teríamos aí que preencher essa tabela colocando as informações de cada bloco. Então, na cor verde, no período da manhã, quais eram as refeições? Café da manhã,
lanche da manhã. Cor roxa, período da tarde, era o almoço e lanche da tarde. Na cor rosa, período da noite, era o jantar e a ceia. Cada refeição tinha lá a sua cor correspondente. Número 9. De acordo com o texto, as pessoas devem fazer 5 ou 6 refeições. Não foi isso que disse lá no texto que nós lemos? Pois bem, disse aqui, ó, isso significa que tem refeição que não precisa ser feita. Vamos dizer que podem ser eliminadas. Quais seriam essas? Então, seria o lanche da manhã, lanche da tarde ou ceia. Por quê? Almoço, café da manhã, jantar são as principais refeições. Por quê? Porque aqui no nosso gráfico, como eu expliquei para vocês no vídeo explicativo, olha o tamanho do café da manhã, olha o tamanho da fatia do café da manhã, olha o lanche da manhã, já tá pequenininho. Então, se faz aí 5 a 6 refeições, quais poderiam ser eliminadas, se fosse o caso? Lanche da manhã, lanche da tarde e a ceia. Considerando que café da manhã, almoço e jantar são as principais refeições e não podem ser eliminadas. E assim a gente já conclui a letra B. Como que identificamos que essas refeições podem ser eliminadas? Por conta do tamanho, né, da fatia lá que estava representado no gráfico, ok? Bom, agora nós temos aqui essa fatia, tá? Onde perguntou, qual é a função do texto escrito? Pediu para a gente observar essa fatia aqui. Nós vamos ver que a função é o quê? Listar os alimentos que devem ser consumidos nessa refeição. É assim que estava cada uma das fatias lá no nosso cardápio. Cada fatia tinha lá a lista dos alimentos que deveriam ser consumidos. Por que há desenhos acompanhando cada refeição? Nós vamos ver que esses desenhos, eles servem como exemplos, tá? A figura ilustrativa, ela é legal para a gente poder visualizar o que está sendo colocado naquelas fatias. Para finalizarmos, vocês tinham um texto da página 62, onde falou um pouquinho aí, dizendo que a Magali completa 50 anos, né? Em 2014. Se nós já estamos aí em 2020, ela já está com 56 anos. Considerando, ó, que esse personagem foi criado lá em 1964, né? E aí nós temos sobre o texto uma pergunta dizendo: qual é a justificativa para a escolha da Magali como embaixadora da alimentação equilibrada? Nós vamos ver que é porque ela tem um apetite insaciável, adora melancias e está celebrando o cinquentenário da criação da personagem, tá? Então, nós vamos ver que colocou a Magali aí para representar essa alimentação equilibrada, essa ideia, né, de uma boa alimentação, exatamente porque ela tem essas características, ok? Bem fácil, né? De acordo com o texto, o que é uma alimentação equilibrada? A gente vai ver que é uma alimentação variada, em que estão presentes alimentos de cada grupo alimentar. É isso que mostrou para nós no texto. Olha aqui, ó. Um lanche equilibrado é aquele que contém um alimento de cada grupo, como carboidratos, proteínas, frutas, tá vendo? Então, por isso que pediu para a gente poder responder aqui, ó, o que é uma alimentação equilibrada. E na letra C nós temos lá, ó, pode-se dizer que o cardápio de um dia propõe uma alimentação equilibrada. Por quê? Por que a gente pode afirmar que o cardápio de um dia propõe uma alimentação equilibrada?
Hein, gente? Pensa um pouquinho. Coloquem aí a resposta, quem ainda não colocou. Aqui eu tenho um exemplo de um cardápio de um dia. Olha lá, com os alimentos que as pessoas devem consumir nesse dia. E aí? Nós vamos ver que podemos afirmar, porque aqui, ó, tem vários alimentos que possuem, né? Aquelas substâncias, carboidrato, né? Vitaminas, proteínas. Então, nós temos aqui vários alimentos, né? Dos grupos que foi falado lá no texto, ok? Bom, assim a gente finaliza a correção. Qualquer dúvida, a tia está à disposição para ajudar vocês.